Boa noite, agora sim, entrando ao vivo. Bem-vindos à primeira live que a gente vai fazer nessa semana de conteúdo que eu denominei de Maratona Pré-Campanha 2024, Vencendo 2024, né? Onde a gente vai falar sobre comunicação política. Pessoal entrando, boa noite, Márcia, Isa, Diego. Boa noite, Diego, Rafa. Boa noite, pessoal que vai chegando. A Dani já tá chegando aí também. Acho que ela já entrou. Sem lero-lero, já vamos começar aqui. Todo mundo animado para a quantidade de conteúdo que a gente vai ter essa semana. Boa noite, Ale Souza, Mauro, boa noite. Bora lá. Deixa eu ver aqui se a Dani já tá online para a gente já chamar ela e a gente já começar a nossa live, que a semana é chuva de conteúdo para perder, muita coisa para passar. Ô Lu, vai ficar salva lá no meu YouTube, tá? Assim que acabar a live, eu tiro aqui do Instagram e coloco lá no YouTube, se quiser assistir de novo. Bom, pessoal, boa noite para quem está entrando aí. E a Dani já aceitou. Boa noite, Dani. Tudo bem com você? Finalmente a nossa live saiu. Pois é, não saiu na pandemia, mas saiu agora. Gente, não tô na minha casa agora, tô em viagem de trabalho, então assim, essas são as condições que eu tenho hoje. Mas é isso. Vamos fazer Perfeito. melhor com as condições que a gente tem aqui. Ó, já Olha quero, aí a Márcia em Goiânia. eu já quero agradecer de cara, tá, Dani? Ah, Você, tá em a Márcia. Eu acho que a Márcia também não vai estar, vai estar em viagem. Eu acho que o Elejos também vai estar em viagem. E a galera, todo mundo aceitou fazer a live, mesmo não estando em loco. Então, muito, muito obrigado, viu? Oh, É, ó, tem pessoal aqui do Tocantins. Maravilha aí. Pessoal, boa noite para todo mundo que está chegando. Essa semana vai ser uma semana inteira de live aqui no Instagram. E a gente vai dar o início com a Dani. A Dani, que eu sou muito fã do trabalho dela, acompanha há bastante tempo. A gente ia fazer uma live lá na época da pandemia, quando eu comecei a fazer algumas lives. Por motivo de agenda, não deu certo. E agora, depois de 2 anos, a gente está aqui. Então, Dani, muito obrigado, tá? Por ter aceitado esse convite. E assim, vamos começar com a nossa introdução. Se apresenta para a galera aí. Então, gente, meu nome é Dani Braga, eu sou estrategista na área de marketing digital e trabalho com conteúdo. Eu comecei trabalhando na área de política há 20 anos atrás, mas em 2008, quando eu me formei, eu migrei. Eu comecei a trabalhar como assessora de comunicação numa Câmara Municipal, que era a Câmara Municipal de Palmas, e depois eu fui trabalhar nessa área de marketing. Eu vi um marqueteiro pela primeira vez ali em 2012. 2013, eu queria muito trabalhar com redes sociais. Eu, inclusive, indiquei para ele, porque eu disse assim... Eu achei incrível quando eu vi um marqueteiro pela primeira vez. Assim, eu disse, nossa, que foda. Eu pensei assim, é isso que eu quero fazer da minha vida quando eu vi aquilo. E esse cara foi extremamente importante na minha vida, porque ele, numa época que não tinha nem curso de marketing político, não era como é hoje, assim, não tinha MBA, não tinha nada, e eu aprendi muito, né? Eu até falei para ele, eu disse assim, mas você tem certeza que você quer me contratar? Porque assim, eu não sei nada, então eu não tenho vontade, mas assim, quando eu tô falando nada, é nada mesmo. E aí ele disse, quero, topo, e a partir daí eu trabalhei bastante. A pessoa que era a coordenadora saiu, né, da equipe. Eu assumi desde 2014, 2013, ali 2014, eu coordeno núcleos digitais de campanhas. Em 2020 eu passei por uma outra fase, né? A gente teve a pandemia, eu fiz a minha própria consultoria e eu comecei a trabalhar em campanhas na estratégia mais geral, digamos assim, no executivo, né? No legislativo. E agora eu estou tendo uma oportunidade de fazer de fazer a primeira campanha, a estratégia da primeira campanha para executivo. Então está sendo bastante bacana, assim. Gosto bastante de como as coisas estão se encaminhando, assim. A gente se cansa, é trabalhoso, Mas mas a gente gosta, eu gosto, né? acho bem bacana. Oh, legal. Ô, Dani, sabe que o primeiro contato que eu tive com o marqueteiro foi em 2016. Ele está aqui, que é o Guga Fleury. O Guga foi meu primeiro
professor, palestrante, foi o primeiro contato que eu tive com alguém de estratégia e foi o cara que me ensinou bastante, né? E aí, meu segundo contato que eu tive com o marqueteiro foi com o Fernando Vieira, que vai fazer uma live com a gente, vai fazer uma live comigo na sexta. E aí eu falei assim, cara, eu vou pegar isso aí, vou também. Eu já estava na época coordenando algumas campanhas, né? E eu falei, eu preciso de me aperfeiçoar. E foi quando eu entrei na questão do estudo, né? E para quem não me conhece, para quem é do público da Dani, meu nome é Márcio Lemos, eu sou publicitário, estrategista e meu foco é conteúdo digital. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Dani? Sobre conteúdo e estratégia. A importância da junção dessas duas coisas, porque muitas vezes a gente vê profissionais com dificuldade na criação de conteúdo, mas na verdade ele está com dificuldade não é na criação de conteúdo, é na definição de estratégia dele, né? Com certeza. Na verdade, a gente fala muito pouco sobre estratégia, né? A gente fala muito mais sobre tática do que sobre estratégia. Até porque faz parte um pouco do modelo do nosso mercado, do mercado brasileiro, de que são as agências que geralmente coordenam esses processos na campanha. E o modelo comercial de uma agência tem a ver com também vender conteúdo. Mas nós, consultores políticos, por exemplo, que é uma nova... Eu vejo que é algo que está crescendo bastante. Eu não vi antes da pandemia tantos consultores políticos conseguindo trabalhar mais na área de estratégia, sem necessariamente ser uma agência. Eu vejo que a gente está começando uma mudança para a valorização da estratégia. Apesar de que, para o cliente, isso ainda é algo que é bastante pouco tangível. Mas a gente já vê que em alguns lugares a gente tem uma aceitação maior. E a estratégia, ela é vital para que um processo de conteúdo dê certo. Por quê? Porque sem estratégia, você sequer consegue avaliar se o que você está postando está correto ou se não está correto. É isso. E eu vejo que isso é um dos erros mais comuns. Sabe, a gente tem uma discussão que é muito interessante assim no marketing político, é assim, olha, a discussão é se like é voto, se like não é voto, se engajamento é voto, se engajamento não é voto. Mas sabe por que as pessoas discutem isso, assim, na minha opinião? Porque elas não definem estrategicamente o que elas querem de cada conteúdo. Isso eu não estou falando da estratégia geral, estou falando da estratégia já de conteúdo mesmo. Que é o seguinte, eu vou postar um conteúdo. Quando a gente está falando de mercado privado, existe uma coisa que chama funil, que é o topo do funil, onde tem todo mundo, o meio do funil, onde tem aquelas pessoas que você já se relaciona, e o fundo do funil, que para o privado é quando você vai vender, e para o político, né? Quando você vai chamar essa pessoa para uma ação, pode ser doar para sua vaquinha, pode ser ir numa reunião sua, pode ser participar de uma live, mas é alguém que já está com você. Então, o que eu vejo muito de erro é que as pessoas elas não comparam os conteúdos com a mesma finalidade. E eu vejo que aí que a gente cria uma discussão que nem deveria existir. Porque, por exemplo, os conteúdos de topo de funil existe uma pauta quente. O político vai e faz um material sobre a pauta quente. O conteúdo, com certeza, vai sair melhor. A capacidade dele de viralizar é muito maior. Exato. Só que aí você não vai ter as pessoas que necessariamente vão votar nessa pessoa. Você tem ali as pessoas que querem falar sobre aquele tema. Então, eu não posso comparar as métricas desse conteúdo de topo de funil com as métricas de um conteúdo de fundo de funil, que com certeza serão bem menores, mas elas vão dizer muito sobre os resultados mais palpáveis que você vai ter, porque o do fundo de funil é voto. Entende? Até porque nesse topo a gente está trazendo pessoas, a gente está colocando as pessoas dentro da rede para elas entenderem quem é você, como você se comunica, e aí tem um filtro, é uma peneira. Exato. Lá no final sobra só quem realmente se identifica. E o que acontece? A gente vê em muitas assessorias, aí os palpiteiros vão começar, né? Como as pessoas, em muito mercado, se você tem um modelo de agência,
O modelo de agência vai oferecer para o cliente o topo, entende? O modelo do cara do tráfego, que não entende de política, vai oferecer o topo de funil, porque ele quer mostrar que ele teve não sei quantos likes, não sei quantos resultados de engajamento. Beleza, isso é ótimo, a gente precisa desses conteúdos, mas o grande lance é que você compare. Obviamente que não todos, porque você fica com um monte de dados que você nem vai saber usar, mas você precisa trabalhar estrategicamente. Vou comparar 2 conteúdos de topo e ver o que foi melhor para eu conseguir avaliar assim, nesse formato eu consigo me sair melhor quando eu trabalho um conteúdo de pauta quente. Perfeito. Ou então veja que tipo de formato você poderia ainda testar para comparar com esses outros. E entender que resultado ruim também é um resultado, porque as pessoas tendem a se desesperar muito quando a gente está falando de política, muita gente ali falando. Isso eu digo porque, assim, eu testei isso na prática na última campanha. Posso dar um exemplo, Dani? Só para não perder, posso dar um exemplo disso que você está falando da prática? Antes de eu dar o exemplo aqui, pessoal, manda aí nos comentários de onde vocês estão falando, deixa a cidade. A Mirelle, ela é vereadora, Mirelle. Boa noite, vereadora. Trocamos até contatos de nutricionista. Já se relacionou tanto com a seguidora que ela teve até isso já. Legal, gente. Então deixa aqui nos comentários de onde vocês estão falando, cidade. Boa noite para todo mundo que está chegando. Quem quiser mandar pergunta, manda lá no interrogação, tá? No boxzinho para a gente poder responder depois. Eu trabalhei com um político de São Paulo, Dani, que a gente entendeu que card para ele não funcionava. Card já não funciona para muita coisa que as pessoas acham que funciona. A gente entendeu que card não funcionava para ele e que o engajamento era muito baixo. A gente entendeu que o rosto dele, a feição dele, chamava muita atenção. Então a gente sempre trabalhava quando o conteúdo era estático, uma foto dele e depois o conteúdo de informação. Sempre trazendo a foto dele e o conteúdo informativo. Funcionava muito bem. Então a gente fez testes, errou em uns, acertou em outros. E hoje eu tenho um assessorado que é a mesma coisa. A gente fez vários testes com card, foto. E a gente entendeu que o melhor tipo para ele de conteúdo que mais engajava era vídeo, modelo React, de assuntos polêmicos na cidade. Outro candidato que eu trabalhava, o vídeo dele com pessoas dava muito certo, mas tudo isso foi através de testes. E esses testes, eles são importantes por isso que você falou. Eu quero testar uma foto com texto. Coloca, vê o que vai dar. Tu não vai perder tu vai fazer um teste. A rede social vai estar aquecida, você vai estar colocando conteúdo ali. E ver como é que isso vai engajar. Faz depois com vídeo e ver qual que vai te trazer mais resultado. Né? Basicamente traçar essa estratégia, né, Dani? Sim, com certeza. E a estratégia, ela tem muito a ver com... aliás, a avaliação de se aquela estratégia deu certo ou não tem muito a ver com o resultado que você quer obter. Por exemplo, quando eu fiz a divulgação, um exemplo de vaquinhas virtuais, não fiz impulsionamento, não tive um resultado assim tão bom no Instagram de engajamento. Agora, o resultado das vaquinhas foi ótimo, porque a mobilização no WhatsApp foi muito boa. Então, é necessário que a gente avalie também quando é necessário a gente utilizar o microtarget para poder alcançar o nosso resultado. No caso da vaquinha, eram os recursos que a gente precisava arrecadar, e recursos assim, poucos de cada um, pulverizados assim, para que a pessoa assumisse um compromisso com a campanha. E a nossa estratégia a partir disso, eu fiz isso com 2 campanhas, uma especificamente, ninguém achava que a candidata ia ganhar. Eu cheguei na Cidade do Povo, com certeza ela não ganha, um monte de gente achava que ela não ia ganhar. Então, estrategicamente, o que eu pensei? Primeiro, eu preciso mostrar que essa mulher é viável. E como que eu vou mostrar que ela é viável? A gente fez uma vaquinha e arrecadou 13 mil reais em 24 horas com, assim, dinheiro pulverizado. Então, aí as pessoas já entenderam que ela tinha uma capacidade de mobilização que achavam que ela não tinha. Foi tráfego pago ou orgânico, Dani? Não, tudo orgânico. Tudo orgânico. Vaquinha não usa o tráfego pago, não. E até porque ela nem tinha muito dinheiro.
Sim. É isso Mas aí. não usei tráfego pago, eu usei mais microtarget. No caso, quando eu falo assim, microtarget você não é só você segmentar. Vamos supor, professores, mas no caso era uma deputada estadual, era professores por cidade. Então a gente era inclusive em Goiás, aí professores de várias cidades de Goiás, aí outros públicos que a gente se relacionava e a gente trabalhou por microtarget. Então, a partir dela ter juntado 13 mil em 24 horas, a gente começou a aparecer em jornal. Aí as pessoas do próprio partido dela quiseram conversar com ela, porque pensaram assim: olha, ela conseguiu arrecadar esse recurso que eu não consegui. Eu não consigo fazer isso. Não tinha histórico no partido dela de fazer isso e ter esse resultado nesse período tão curto de tempo. Então, para a nossa estratégia, isso funcionou muito porque eu queria mostrar que ela era viável. Eu não queria arrecadar dinheiro. O que é 13 mil? Se você for pensar no valor de uma campanha para um estado no tamanho de Goiás, é muito pouco. Mas, naquele momento, foi a estratégia que eu utilizei para conseguir mostrar que ela era viável. Então, tem outras estratégias de conteúdo que dá para a gente fazer para mostrar isso. Então, depende muito. Agora, quando eu postei na rede social dela, teve, sei lá, 40 curtidas, 30 curtidas, mas ela arrecadou 13 mil reais em 24 horas. Então, você tem que avaliar a métrica. É a curtida ou você arrecadar e conseguir espaço na mídia, articulação para candidata. É isso. É um ponto interessante, né? A gente não faz política pela rede social. A gente usa a rede social para fazer política. Ela é um meio para a gente alcançar o que a gente quer. Então, é necessário que comece a enxergar isso. Claro que tem, especialmente do ponto de vista assim, de agências. Gente que vai querer vender o conteúdo lindo, com drone, não sou contra, né? Cada um tem Até porque tem campanhas que cabem em uma campanha campanhas mais e campanhas, produzida. uma campanha presidencial, uma campanha de governo. Agora, assim, é fato que também a gente não precisa necessariamente só desse modelo. Eu acredito que enxergar só por esse modelo de que o conteúdo ele vai dar resultado se ele for extremamente trabalhado, eu acredito que isso é um equívoco, porque isso não tem muito a ver com a linguagem das redes sociais. Então, eu acredito que o mercado brasileiro de política, o nosso mercado em si, eu acredito que quanto mais os profissionais se investirem em aprender estratégia, isso vai contribuir bastante, inclusive, para a qualidade das campanhas eleitorais, porque o modelo da publicidade não se sustenta com a internet. O modelo da publicidade ele se sustentava com a televisão, quando vendiam anúncios, tinha 20% do retorno do que era investido em propaganda para a agência, e hoje isso não existe. Entendeu? E hoje o modelo da agência é muito de tentar vender muitos conteúdos para o cliente que não necessariamente eles precisariam Pode funcionar. E uma coisa que está dentro da estratégia, né, que a gente vai falar também, está nos nossos tópicos aqui, é de entender, de conhecer o público, né? Vamos falar disso um pouquinho. Mas antes, vamos fazer uma interação, já que tem pergunta no box aqui, e que tem a ver com o que a gente está falando. Inclusive, uma delas aqui tem muito a ver com o que você falou agora de produção de conteúdo, né? Que é aqui, ó, o Vitor perguntou. Na gravação de vídeos, tem dificuldade apenas na captação de áudio em alguns ambientes abertos. O Vitor, eu vou falar, Dani, deixa eu falar primeiro, depois você complementa. Cara, tem como você reduzir essa perda com algumas estratégias, né? Eu vou dar duas aqui que eu faço, que eu já apliquei durante a minha vida. Uma é você comprar um microfone de lapela, que é baratinho, que é pequitinho, aquele que você gruda sem fio para iPhone ou para Android, tem um adaptadorzinho, ele é sem fio. E a segunda é você gravar os takes que você quer mostrar e depois fazer uma captação de áudio perto. E você utiliza os vídeos sobrepostos e utiliza o áudio da pessoa. Tem alguma ideia também, Dani, para passar para o Vitor? Não, assina embaixo. É, Eu acho que as suas soluções são as melhores. Gosto isso aí. muito. Não precisa de fazer ter muita criações mirabolantes, não. Duas coisas que você pode captar rapidinho, tá? Deixa eu ver que tem mais uma aqui.
da ISA, né? Até onde vão os testes? Qual o momento de bater e mudar a estratégia? Dani, por favor. Então, eu acho que você, assim, você tem que avaliar o seguinte: tem assuntos que você precisa falar de qualquer maneira com o político. Você precisa falar de qualquer maneira. Esses assuntos, eu recomendo que você poste ele em diversos formatos. E aí você vai avaliar qual formato deu mais certo para ele. Agora, vamos supor que a sua equipe é limitada. O seu designer, por exemplo, ele ainda é júnior, ou você não tem uma estrutura interessante de captação, ou o seu político, talvez ele ainda não grave vídeos tão bem, ou ele não tenha muito tempo de fotografar. O que eu recomendo para você nesse sentido? Que você segmente e impulsione. E através do impulsionamento, você faça essa métrica e você avalie. Porque o que existe, o conteúdo, ele também precisa ser interessante para as pessoas. E muitas vezes, a depender dos nossos assessorados, a gente tem que entender que às vezes a linguagem da pessoa nem é tanto a digital. Tem gente que tem dificuldade de fazer isso, mas é possível, segmentando os públicos que mais se relacionam com a pauta dele, testar vários tipos de conteúdo, de tons, de narrativas. Então, para isso, eu recomendo um impulsionamento. Eu corroboro com a Dani. E assim, momento de bater o martelo, eu vou te dizer, Isaac, que não tem um momento certo de bater o martelo. É um trabalho que sempre você vai ter que ir testando. Por quê? Porque a rede social ela é muito mutável. Ela muda o tempo inteiro. Ela muda o algoritmo, ela muda a forma que ela entrega. Ela cria, tem redes sociais novas que aparecem. Então, assim, às vezes um modelo de vídeo hoje pode ficar batido daqui a 2 meses. O modelo narrado daqui a 6 meses pode ser batido, ninguém pode estar mais usando. Então é sempre você ir vendo qual que se encaixa melhor dentro do. Boa noite, Lucas, Vanessa, pessoal que mandou mensagem aí, só o time dos grandes marqueteiros políticos. Amanhã eu vou falar sobre isso com o Emerson, hein? Sobre esse termo que é negativado aí. Enfim. Então você vai ter que sempre ir testando, sabe, Isa? Até você entender o que vai poder ir mudando, o que vai poder aprimorando. Por exemplo, o Threads, né? O Threads lançou semana passada, foi uma febre, ele deu um up, como qualquer coisa que comece vai muito lá no alto, depois ele abaixa. O nível de utilização dele caiu, já normalizou. Mas ainda é uma opção viável para quem quer fazer um stories rápido ou um feed rápido, para não ficar sem um conteúdo na rede social. Olha só, o print do Twitter vai acabar ficando ultrapassado a partir de agora. Porque a gente ia lá no Twitter, digitava, printava, montava um layout e jogava no Instagram. Agora você faz isso direto pelo Threads. Então, eu acho que essa questão de entender o que funciona é uma coisa constante. Você tem que ter uma meta anual. De 3 em 3 meses eu vou medir como é que está a qualidade dos meus conteúdos, vou medir o que funcionou melhor, aplicar, mudar, e aí de acordo com o que você estiver fazendo, né, Dani? É isso aí. É isso aí. Os testes nunca acabam. Os testes nunca acabam, mas dá para você. O que eu recomendo é que você não entre naquela, digamos assim, aquela pira, né? De todas as coisas você querer medir, porque às vezes você vai ficar com muito dado e você não vai entender o que você quer fazer com eles, ou o que você pode fazer com eles. Então, você sempre tem que medir conteúdos que tenham, por exemplo, a mesma finalidade, conteúdos que sejam do mesmo formato, conteúdos assim, a gente tinha falado anteriormente, né, do topo, do meio, do fundo de funil. Então, você tem que comparar o que tem finalidade semelhante, porque senão você não vai entender para que você está fazendo aquilo. E eu vejo que o grande erro da maioria dos profissionais, da maioria das estruturas de onde eu dou treinamento, é exatamente esse. Perfeito. E a Denise perguntou pra gente aí, a Denise também é outra parceirona nossa, né, de todos os dias. Qual o melhor recheio de pastel para um político?
O melhor recheio é a autenticidade, né? O melhor recheio. E a autenticidade não é você, digamos assim, ser o super diferentão. A autenticidade é estar completamente confortável com aquilo que você defende. Né? Se você posta no final de semana um churrasco, significa que você não é vegano, os veganos já vão se identificar com você. Então, assim, tudo que você posta na sua rede social vão ter fatores de identificação, existirão aquelas pessoas que são crentes naquilo, mas existirão também os descrentes dentro daquilo, e você precisa estar completamente tranquilo para lidar completamente tranquilo para lidar com isso. E muitos políticos, na verdade, não estão. Eles querem que as pessoas gostem de absolutamente tudo que eles postam. E não é assim. Absolutamente tudo pode conectar ou afastar uma pessoa. Ô, Dani, deixa eu falar uma coisa. Eu gosto muito de pastel. Eu gosto muito de pastel de carne, eu gosto muito de pastel de presunto e queijo. Aqui na minha cidade tem a pizza frita, né? Que é como se fosse um pastel, só que com uma massa diferente. É uma delícia também. Só que o pastel que eu mais gosto é o pastel de frango com catupiry. Sabe por quê? Porque a combinação de frango e catupiry, para mim, é a combinação mais inteligente que existe, mais cremosa, é maravilhosa. Então, eu acho que o recheio correto, o recheio que mais dá certo para um político é a combinação de um bom político autêntico, igual a Dani falou, que está predisposto a melhorar a comunicação dele, com uma equipe engajada, uma equipe proativa, que busca referências e consegue casar, conseguiu combinar essas duas coisas, um político que já está predisposto a fazer uma comunicação boa, uma equipe que está proativa para construir uma comunicação boa, pronto. Você tem aí na mão a faca e o queijo do conteúdo certo. Porque você vai ter ali um político que vai estar sempre. Tipo, fulano, faz um vídeo assim assado aí, manda para mim que a gente vai editar. Pum, aí o político já vai lá, faz, grava. Ou chega o assessor, cara, tem um assunto aqui, vamos escrever uma aspas. Eu acho isso aqui, ele olha, não, arruma isso, arruma aquilo, já dispara. Então, assim, isso no dia a dia, lógico, né? Mas essa combinação de um político predisposto e de uma equipe engajada, para mim, faz toda a diferença. Com certeza. E não é simples eles se unirem, né? Eles se Não. encontrarem. E eu vou Geralmente, geralmente é sempre problemático. E eu vou pegar um gancho disso que você falou, que tem a ver com um dos valores que movimenta, né? A minha vida profissional, digamos assim. Eu sempre gostei de política, mas eu sempre também observei o preconceito que existe em relação à política. Com quem faz política, com quem quer concorrer a um cargo especificamente, e também com quem quer trabalhar com política. E a gente vê o reflexo disso hoje, tratando assim, em relação às equipes, que a gente vê equipes que não estão preparadas para trabalhar com isso. E elas não estão preparadas porque a gente tem um mercado de profissionais de comunicação que, quando está lá na faculdade, acham que quem trabalha com política é que quem trabalhou com o que sobrou. Quem não era bom em nada vai terminar na política. E a gente tem no mercado político muitas pessoas que, de fato, não são preparadas para lidar com esse mercado. Porque ou elas encaram como um bico, ou elas caíram lá absolutamente de paraquedas num ambiente que é um ambiente naturalmente de disputa. Então, não é lá necessariamente que elas, digamos, vão aprender da maneira mais didática. E eu acredito muito, essa é a frase que guia assim, a minha vida, que é: a política não é para os piores. Eu acredito que quando os melhores entram na política, ela muda para melhor. E é isso que eu busco fazer na minha atividade profissional. Por exemplo, uma das coisas que eu mais faço hoje é fazer treinamento. Eu faço treinamento de equipes, porque... E sabe o que eu encontro? Eu não encontro gente assim que é despreparada individualmente. Eu encontro muitas pessoas que são extremamente talentosas, que são muito boas na área que elas trabalham, mas que, como time, eles são um fracasso. Por quê? Porque hoje, se você for na área, por exemplo, de vendas,
Você tem MBA de processo de como é o marketing de vendas. Você tem MBA de como é o processo de marketing esportivo. Você tem MBA de como é o marketing, sei lá, para vender automóvel. Mas a gente não tem de maneira clara quais são os processos mais adequados para se trabalhar, por exemplo, num mandato, numa pré-campanha e numa campanha política. Então, a gente tem pessoas que trabalham pessoalizando os problemas que não eram para ser pessoalizados, porque, na maioria das vezes, eles são falta de processo. E, na maioria das vezes, as pessoas não compreendem que um mandato, ou uma pré-campanha, ou uma campanha são um projeto e que elas precisam também entender de gerenciamento de projeto. Então, eu, quando vou fazer treinamento, na verdade, é isso que eu faço com as pessoas. Eu só assim, né? Eu faço com que elas funcionem como um time. E elas começam a resultado por causa disso. Porque elas são ótimas. Veja bem, não é que em todo lugar os salários da política são ruins. Não mesmo. Tem muitos lugares que os salários de assessores políticos são bons, que eles trazem estabilidade para os profissionais. Então, eu acredito que... E tem muito profissional que vê isso. Geralmente, quando eu faço treinamento, muitas vezes é o profissional que vai e me indica para fazer aquilo. Porque ele quer um treinamento com base no método que eu já aplico. Então, assim, é isso que eu acredito, que se as pessoas entenderem que a política não é para os piores, se as novas gerações entenderem que na política precisa, sim, de muita gente boa e que tem muita gente boa fazendo política, que a política não tem que ser a última opção, eu acredito que a gente vai evoluir muito com o mercado e vai entregar muito mais resultado. Eu, inclusive, até brinco, assim, que um dos meus sonhos, assim, quando eu estiver terminando a minha carreira, é que, sabe quando tem uma mulher grávida, assim, e a mulher fica pensando assim, será que meu filho vai ser médico? Será que meu filho vai ser advogado? Eu sonho com um mundo que uma mulher grávida pensa assim, poxa, eu queria muito que meu filho fosse político, para que ele ajudasse a transformar a sociedade, sabe? Legal. Eu acho que isso é que as pessoas entendam, assim, que a política não é mesmo para os piores, sabe? Então, eu curto, eu sou muito assim, essa é a Uma entusiasta da boa política. Sim, eu acredito que tem muita gente boa na política, tem muita coisa que é preconceito mesmo, assim. E a gente poderia ter muitos bons quadros como políticos que se afastam da política por causa desses mitos que existem, né? Por causa de preconceitos que as pessoas criam de como o processo político tem que ser. Que só ganha quem compra voto, que só ganha quem não sei o quê. Tudo bem, não vamos dizer que não existam práticas ruins, mas existe cada vez mais espaço para quem tem boas práticas. Perfeito. Isso a gente vê em muitos casos aí. Perfeito. Eu também sou entusiasta da boa política, eu penso parecido com você, e é por isso que essa questão de dividir conhecimento eu acho muito importante, para que as pessoas entendam que tem como trabalhar na política e fazer a diferença, que a gente da comunicação faz a diferença também, né? E aí, dando sequência aqui, a gente estava falando sobre estratégia. E aí a gente falou um pouco sobre estratégia, um pouco sobre conteúdo. E tem uma coisa que o pessoal pula muito na hora de produzir uma estratégia para a criação de conteúdo, que é o público-alvo, que é entender para quem que eu estou comunicando. Porque quando você comunica para todo mundo, você não comunica para ninguém. Eu vejo muito isso, que as pessoas às vezes querem falar sobre tudo, querem dar pitaco sobre qualquer assunto, querem se mostrar muito presente nas redes sociais e acaba que viram um comentarista. E eu sempre falo muito isso com as equipes que eu trabalho. Político não é comentarista, político não é jornalista. Político ele não tem que trazer só informação, ele tem que trazer ação. Político sério, tem que trazer ação, tem que trazer posicionamento, tem que trazer conceito para aquilo que ele está falando. Ele vai falar sobre poluição, se ele vai falar sobre escola, se ele vai falar sobre saúde, ele vai falar sobre polícia, ele tem que trazer a informação junto com o posicionamento dele para mostrar que ele tem uma atuação. E aí, às vezes, as pessoas não identificam esse público-alvo que elas querem falar. Você também consegue enxergar isso na hora de montar estratégia com equipes?
Olha, eu consigo, mas isso tem muito a ver com uma cultura que a gente tem, que na hora de investir em impulsionamento, e dois, na hora de como fazer, produzir, assim, fazer microtarget. E assim, avaliar primeiro o contexto. Porque, vamos colocar assim, se você está numa cidade de ali 30 mil habitantes, o microtarget, um dos microtargets mais interessantes que você pode trabalhar é pelo WhatsApp. E é um lugar que você pode trabalhar por rua, além de ser por bairro. Quando você vai falar de segmentação, você pode trabalhar por rua. Então, assim, especialmente quando a cidade ela é bem pequena, você pode trabalhar por grupos específicos que já tenham na cidade. Os grupos, se você lida, por exemplo, com a educação, o grupo dos professores da escola tal, o grupo dos professores da escola tal, o grupo da rádio tal, o grupo. Então, grupos pequenos, até mesmo de famílias, eu acredito que dá para trabalhar, dependendo do tamanho da cidade. Sim. Isso. Agora, uma outra coisa que. Isso vai depender muito do tamanho da cidade, mas assim, uma outra coisa que eu acredito que a gente precisa urgentemente conseguir educar os políticos é de que impulsionamento não significa só você obter métricas abundantes. Eu tive uma experiência na última campanha. Aliás, eu trabalhei com pessoas ótimas, algumas das campanhas, inclusive duas das vitoriosas, de algumas das vitoriosas que eu trabalhei com Danilo, um profissional de Brasília maravilhoso, assim, na área de tráfego, eu adoro ele. Mas o que acontece? Teve uma outra campanha que eu fiz, que não era o Danilo, enfim, um parente indicou uma empresa que era uma empresa que trabalhava na área comercial. Então, o que acontece? Acontece que a minha cliente era de uma área específica de um estado que tem muitas praias e tal, tem a parte do litoral, só que ela era da parte mais do interior. Então, o que o rapaz do tráfego fazia? O rapaz do tráfego impulsionava mais para aquelas cidades mais perto do litoral, onde você tem uma alta densidade populacional, e chegava para ela e dizia assim: olha que maravilhoso nossos números, atingimos 1 milhão de pessoas. O que acontece é que ela era uma candidata regional, e por mais que a gente falasse, eu fiz assim, o planejamento todo, eu fiz todo o trabalho dele, eu só queria assim, que ele apertasse o botão, e ele não apertava. Entende? Por quê? Porque aí ele dizia assim, ele ficava assim meio que ele ficava descontente, porque ele dizia assim: mas se eu impulsionar aqui, eu não vou ter resultado, vai ficar caro. Aí eu falei: não me interessa, porque é aqui que ela tem voto. Eu sei que a densidade populacional aqui é infinitamente menor, só que ela não era nem uma candidata assim de pauta, ela era uma candidata regional mesmo. Só conheciam ela numa região específica e ela só tinha trabalho ali. Entendeu? Não era candidata da educação, da saúde, de nada. Quantos mil habitantes tinha a cidade, você lembra? Assim, a cidade dela mesmo, de eleitores, deve ter assim, mais ou menos uns 100 mil eleitores, sabe? Então, eu tinha um problema enorme de tráfego, mas a gente tinha ali perto dela cidades com 20 mil, com outros 100 mil habitantes, com 50 mil habitantes. Assim, ela tinha... O entorno era grande. Ela tinha uma segmentação ali, naquela região dela, que dava para ela ter uma votação que poderia ter ajudado mais na vitória dela. Agora, o que acontece? A empresa de tráfego, ela queria entregar números absurdos e não dava para entregar números absurdos trabalhando numa região com menor densidade populacional. Ou seja, isso foi um problema enorme para a gente na campanha, porque às vezes a empresa acha até que você está sabotando ela quando ela é da área comercial. E hoje a gente tem pouquíssimas pessoas que entendem de tráfego para a política. Eu acredito que, inclusive, quem estiver começando na área e quiser investir nisso, olha, invista. Inclusive, eu vi um fera que acabou de entrar, que é o Marcelo Natali, muito bom também na área de tráfego. Ele e o Danilo, eu conheço e mais recomendo. Foi um nó gigante que eu tive na última campanha. Então, preste atenção, porque isso que parece ser pequeno pode
matar a sua estratégia e os seus resultados. E nessa questão do público, né? Só trazendo também mais informações junto com a Dani. Só vou dar um oi. O Júnior Gelson aqui, professor Júnior Gelson. Pessoal Ele é do Compol também. palmas, hein? Tá aí, tá aí. Boa sorte, professor. Boa pré-campanha, viu? O pessoal do Compol também estava online. Palmas, vai concorrer. Eu não sei, né? Já estou falando por ele, mas ele está saindo aí, diz que vai concorrer de novo. Perfeito. E aí, é muito importante essa questão de avaliar esses resultados da... Ó, boa noite para o deputado Caio França, entrou aí. O Guga, que é jornalista lá da Alesp. Então, vamos lá. É muito importante entender que o resultado do tráfego pago ele tem que vir com várias métricas junto com ele. E ele tem que trazer um resultado não só de visualização. Lembrando que as impressões, principalmente, que é o maior número, né? Eu fiz uma sequência de tráfego pago para mim, pro meu Instagram, onde eu peguei 5 vídeos, ranqueei os 5, era 5 vídeos de dicas, e eu fui ranqueando cada um para um público, uma quantidade de um investimento parecido para os 5, só mudando horários, né? E o melhor que eu consegui de impressões foi 79 mil impressões num vídeo. Só que não foi o melhor resultado, porque o melhor resultado foi um vídeo que teve 45 mil impressões e teve quase 250 salvamentos, e ele me trouxe uns 150 seguidores. Pô, o vídeo de 79 mil impressões, ele teve o maior número de impressões, o maior número de likes, só que ele teve 20 e poucos salvamentos e me trouxe lá, acho que 12 ou 13 seguidores. Então foi um teste que eu fiz e aí eu entendi que a quantidade, e para a pessoa que está assistindo a gente entender o seguinte, a quantidade de views, de impressões, raramente tem a ver com o resultado final do impulsionamento, do tráfego. Então, assim, o tráfego ele tem que te trazer resultados positivos, né? Ele tem que te trazer impressão, tem que te trazer engajamento, tem que te trazer salvamento, tem que te trazer pessoas para curtir a sua página, que a pessoa vai ver aquele conteúdo e vai gostar do que ela está vendo, vai querer consumir mais. Então, o tráfego pago, a ideia de entender, de analisar o que você está entregando, para quem você está entregando, é também essa mistura do pastel que a gente falou. É o bom conteúdo com bom tráfego, sem querer só explorar a métrica de vaidade. A gente sabe que muita gente quer a métrica de vaidade, mas você tem que entregar resultado, né, Dani? Entregar resultado firme. O principal disso é você entender assim, qual resultado você quer. Porque você pode impulsionar o mesmo anúncio, ou você pode impulsionar assim, anúncios com o mesmo tema, tá? Mas eles têm, por exemplo, criativos diferentes. Um dos criativos você conseguiu você conseguiu mais leads. No outro, você conseguiu mais comentários e curtidas. O que vai dizer qual desses está certo? Qual que era o teu objetivo antes? Se for lead, esse. Se for curtidas e comentários. Então, assim, às vezes não é só a questão de você ter esse, digamos assim, esse oráculo, essa possibilidade de ter uma resposta para as dúvidas que você tem. É fundamental você fazer as perguntas corretas para você saber o que você vai avaliar. Isso, para mim, é um grande problema também na maioria das equipes, porque assim, a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade na hora de falar com o cliente. Então, tem muita equipe que às vezes fica ansiosa porque o cliente quer muito uma coisa X, uma coisa Y, mas você precisa ir aos poucos, como eu vou dizer, aos poucos, conseguindo fazer ele entender esse processo. Porque tem muito político que também termina sendo, ou ele é enganado por pessoas que entendem sobre isso, mas querem vender a qualquer custo, ou às vezes a equipe até acha que ela está fazendo um bem e ele acha também que a equipe está fazendo um bem, e não é. Eles vão descobrir isso depois, quando o resultado das urnas aparecer. E uma coisa que eu sempre falo, sempre que alguém me mostra resultado de impulsionamento, e aí a pessoa já me joga aquele quantidade de impressões. Olha, teve 500 mil impressões. Aí eu pergunto, taxa de retenção,
Qual foi? Qual foi o tempo médio de assistir do vídeo? Segundos. Aí, mas, porque entendo que as impressões é quem viu o seu anúncio em algum lugar. Passou, rolou, ele apareceu no Explorar, apareceu no Stories, apareceu no Reels. Agora, tá, quem assistiu o teu vídeo, quem viu o teu vídeo, quem acompanhou e quem assistiu até o final, aí tá na taxa de atenção. Aí você vai lá, assistir o seu vídeo por tanto tempo. Então, são dados importantes que fazem todo sentido na hora de você analisar e aí definir conteúdo, estratégia, né? E aí passando para próximo tópico da nossa live, Dani, tem pergunta aqui, deixa eu colocar aqui uma pergunta, que é do Vitor, que acho que vai ser legal para a gente responder. Você estava falando sobre isso agora. Criar comunidades no WhatsApp por bairro é uma boa estratégia, Dani? Pode ser. Geralmente é, né? Mas como é que eu vou te falar assim? Segmentar é o grande barato das redes sociais. Porque a televisão já está aí, né, para produzir aquela coisa mais genérica. E quanto menor é a cidade, mais o WhatsApp vai ser um Instagram, porque ele é um Instagram do pobre. Eu, eu lembro um vídeo, eu vi um vídeo do Zé Pagodinho esses dias, que ele diz assim, contando um pouco da vida dele, como era, você sabe como era, pobre, não era chamado para nada, então você imagina. A pessoa não é chamada para nada, ela não pode ostentar nada, então normalmente ela não vai usar o Instagram, mas que é o lugar, né, das vaidades e tal, de você mostrar a vida ali mais perfeita. Mas no WhatsApp ela vai usar ela usa o grupo da família dela, ela usa o status do WhatsApp, ela tem uma vida social pelo WhatsApp. Assim, então, por isso que é interessante não só criar grupos por bairros, mas que o político tenha estratégias de microtarget para se inserir em grupos que já existem. Entendi? Então, uma cidade muito, muito pequena, às vezes você mandar um vídeo de microtarget num grupo de uma família que já gosta muito do cara faz diferença. Entendeu? Dizer assim, olha aqui a família Freitas, meu abraço e tal. Cara, faz muita diferença. Eu já usei microtarget e quando eu usei microtarget eu tive uma boa resposta. Agora, sim, dá um trabalho gigantesco, mas o trabalho vale a pena. É porque também tem aquela coisa dos profissionais, né? Todo mundo acha que rede social é uma coisa descolada, é super legal de fazer. Gente, para fazer dar certo, você não tem noção da trabalheira que dá e que não é muito. O nosso trabalho tem muito a ver com processo, com organização, com resultado. Eu, inclusive, tenho uma máxima, né? Quando eu vou fazer treinamento de equipes, que é o seguinte, para mim, inclusive vou postar um conteúdo sobre isso, é que eu acredito assim que a organização é mãe da criatividade. Porque não tem como você ser criativo se você vive atropelado pelos processos diários e tem como você não ser atropelado pelos processos diários sempre. Porque tem coisas que a gente já sabe que vão acontecer. As datas comemorativas, a gente já sabe que elas vão acontecer. Alguns assuntos, a gente já sabe que eles vão ser discutidos. Porque a gente vive o contexto da cidade ou das casas de leis municipais, estaduais, do Congresso. Então, é possível, sim, por mais que não seja o ambiente, assim, às vezes mais organizado que existe, né, do ponto de vista político, o gabinete tem algumas coisas que a gente pode fazer e essas coisas vão fazer diferença se a gente organizar e tiver tempo de pensar melhor, porque criatividade tem a ver com referências, tem a ver com você conseguir viver, né? Você tem que ter referência pessoal. Você tem que comer alguma coisa nova, você tem que fazer alguma coisa nova. Por exemplo, vou dar um exemplo do que é referência. Esse negócio que a Denisa perguntou do pastel, e eu tenho postado muito sobre o pastel. Inclusive, eu quero colocar aqui para vocês que estão nessa live, essa semana e toda semana, a partir dessa semana, vou escolher o conteúdo pastel de feira da semana e qual que é o conteúdo da semana, que é uma razão para a gente acreditar na política. E aí eu vou falar para você de referência. Por que eu escolhi pastel de feira para exemplificar isso? Eu dei uma palestra sobre isso no Compol, foi super legal. A gente teve esse feedback também nas redes. Mas por que isso faz sentido? Porque isso é uma referência minha.
E eu gosto Hotel muito de inteiro. comer. Então, a minha referência vai ter a ver com comida, entende? Se eu viajasse o mundo, pode ser que a minha referência fosse outra para explicar a mesma coisa. Então, a gente precisa ter referência para fazer algumas coisas. A gente precisa viver, seja comer alguma coisa que a gente gosta, viver. A gente precisa pesquisar, porque benchmark é Benchmark importante. é muito importante. Pesquisa formatos de outros conteúdos de outras áreas e tenta juntar com o conteúdo político, porque a criatividade é isso, a criatividade é um exercício de associação. E a associação é constante, né, Dani? Eu sempre falo que o profissional de marketing, no geral, não só marketing político, mas no geral, ele tem que ter um olhar diferenciado para as coisas que ele vê. Você tem que ver algum vídeo, tem que ver um letreiro, ver uma interior de uma loja, ver um cardápio, como você falou, de comida, e entender como que aquilo comunica com as pessoas. Isso aqui funciona, isso aqui é bonito, isso aqui não é. E a gente eu, por exemplo, eu faço sempre esse exercício. Sempre que eu vejo um vídeo que eu gosto, um vídeo legal, ou um vídeo viral, ou um vídeo que está lá nos meus trend tops que eu vou rolando no Instagram, eu sempre assisto o vídeo, consumo ele como internauta, né? E depois eu penso, como que esse vídeo poderia ser transformado para um conteúdo político? Ou como que eu poderia aplicar ele para um conteúdo político, falando de alguma bandeira ou falando de alguma coisa específica? E aí a minha cabeça começa a raciocinar aquilo e eu guardo ele numa caixinha. Falo, ó, isso aqui é legal. Porque outra coisa, né? Não é você olhar, cara, esse vídeo é muito legal, vou fazer ele amanhã. E aí começa aquele processo atropelado, né? Vai aqui, vai, edita e corre. E aí, quando você vê, você gastou muita energia numa coisa que você pensou do nada e não deu certo, pode dar certo. Aí jogar a moeda pro alto e esperar para ver o que vai acontecer. Eu sempre pego, boto numa caixinha e aí começo a estudar lá. Ah, essa semana eu tenho isso, tenho aquilo, pá. Nas lacunas dos meus conteúdos, eu penso, esse vídeo aqui eu posso usar aqui, falando desse assunto que está dentro dos temas que eu estou trabalhando. E aí eu vou, chamo o editor de vídeo, chamo o criativo, né? E a gente produz um material que aí geralmente eu tenho um bom resultado. Quando esse vídeo ele não é usado no dia seguinte, mas sim mais para frente. É o que você falou. Consumir, fazer o benchmark é muito importante. Sim, claro. É isso aí. É isso aí. O bom conta a criatividade. A organização é mãe da criatividade. Olha, Acredito. perfeito. Ô, Dani, a gente está chegando aí no nosso final de live. Se tiverem mais perguntas, vão mandando. Vamos. Tinha algumas perguntas aqui, mas a gente acabou falando de tudo. Ficou legal. Mas vamos dar algumas dicas para o pessoal que está assistindo a gente para usar diferentes plataformas aí, as diferentes plataformas que as pessoas têm disponível, o Instagram, o Facebook, o Threads. Vamos trazer algumas dicas de como as pessoas podem explorar os melhores conteúdos de cada uma delas. Olha, o que eu acho que as pessoas precisam fazer primeiro, antes de explorar o conteúdo de todas elas, é entender quais delas fazem sentido para você no momento. Sabe? Assim, eu, por exemplo, a nova rede social que surgiu, né, agora do Zuc, estou estudando essa rede social, mas eu quero dizer assim para você que eu ainda não tenho assim certeza do quão relevante essa rede social vai ser na próxima eleição e assim para qual cidades assim, sabe? Qual percentual? Tudo bem, ela tem uma coisa que é muito legal e que o Twitter também dá, que é de gerar um conteúdo fácil, às vezes você jogar para o WhatsApp. Ela facilita de você jogar, por exemplo, isso no Instagram. Perfeito. Ok, isso é interessante. Talvez ela nem sirva muito como rede social em si, sabe, daqui a um ano, mas como se fosse um Canva de texto para a gente jogar no Instagram ou Perfeito. no WhatsApp. Isso pode Perfeito. ser o futuro dessa rede social. Eu acredito que ela está assim hoje. Então, estão até vendendo curso, né, já da rede social, não sei o quê. E aí eu fico assim, gente, né? Gente, calma com isso. Então, assim, Twitter. Twitter é muito daquela coisa do tempo real, e eu acho que o Twitter ele é mais ali para as cidades que são assim, ou capitais, ou cidades que são maiores. E mesmo nesses locais, vai ser um canal de diálogo importante, mas com líderes de opinião. O Instagram é a principal rede. Dani, posso só colaborar com uma coisa em relação ao Twitter? Que eu sempre vejo algumas pessoas falando assim, vou abrir o Twitter, vou entrar pro Twitter.
e às vezes não tem uma estratégia para o Twitter e estão em cidades pequenas, né? Sempre que a gente vai, eu gosto muito de esporte de contato. Eu luto, né? Então eu gosto de assistir MMA, gosto de assistir boxe. Ninguém vai pro estádio assistir uma luta de boxe, de MMA, e gosta de ver os caras lá pulando para um lado para o outro sem ter o contato, né? Sem aplicar golpes. O Twitter, eu sempre falo isso para os meus assessores. Não adianta você estar no Twitter, você não vai entrar no Twitter de verdade. Se você vai lá, você vai militar, vai falar alguma coisa, você vai comentar. Se um governador do seu estado vai postar uma coisa que não é, não tem a tua bandeira, tu não vai lá, não vai dar uma bicuda na canela dele. Ou se você não vai lá falar de militância, não adianta. O seu Twitter vai ser repósito, vai ser para repósito de informação no Instagram. É, E é assim que eu acabo vendo o Threads também hoje. O Threads vai para esse caminho, acredito eu, né? Vamos ver. vamos ver qual é. Por enquanto acho que é um campo. Acho que vou fazer uma publicação maldosa, talvez, sobre. Mas, enfim, eu acredito muito no poder do WhatsApp, das redes sociais para a política. É a que eu mais gosto, porque é uma rede que dá para você comunicar, mobilizar, trocar. A política tem muito a ver com relacionamento, com troca. É mais uma troca assim mais pessoal, sabe? Então, eu gosto muito do WhatsApp. E o Instagram, ele é um instrumento fantástico também. Só que, principalmente nas cidades ali que são menores ou para públicos, é, digamos assim, de uma camada social menos favorecida, talvez ele não seja ali a rede social mais interessante. Ou para uma certa faixa etária de idade, assim, ele não seja uma rede tão interessante. Mas gosto, eu acredito que você tem que estudar o seu contexto e, dentro do seu contexto, ver o que vai fazer sentido para você, porque nem tudo faz sentido para você, assim. E você ser honesto com o cliente faz toda a diferença, Perfeito. sabe? Tem um momento da vida, vai ter um momento na sua carreira que você vai ter que ser honesto com ele, sabe? Eu entendo que muitas vezes, especialmente quando a gente não tem uma segurança financeira, assim, e tal, a gente às vezes se cobre mais digamos, aceitar mais algumas coisas. Mas vai Uhum. ter um momento de virada na sua vida que você vai ter que fazer isso. Com educação, claro, né? Com educação, mas mostrando ali que você pensa profissionalmente, sabe? E não dá para as equipes estarem no mesmo lugar. Seria maravilhoso? Seria. Mas a realidade que a gente tem na comunicação não é essa. Dá para construir reputação em milhares de áreas? Dá. Mas a realidade é que as assessorias, muitas têm uma pessoa ou muitas têm três pessoas, duas pessoas cansadíssimas, Meu exaustas, equipe. fazendo o que elas podem fazer. De melhor, a realidade é essa. Então, se alinhasse expectativa, poderia trabalhar uma rede social muito bem, ou duas redes sociais de maneira excepcional, do que tentar ficar fazendo vários conteúdos porque uma outra pessoa está fazendo. A gente não faz estratégia olhando para o lado. A gente tem que fazer Perfeito. estratégia olhando para a gente, né? Nossa realidade. Perfeito. Então, gente, amei, né? Gente, eu falo demais. Mas assim, Ó, gente, amei, já deu nosso tempo. eu É isso aí. vamos fechar aqui com essa pergunta aqui, Dani. Ó, essa aqui é boa para a gente terminar a nossa live. Ó. Quando você monta uma estratégia para produzir um conteúdo e o político não aceita? Isso vai ter a ver com o momento que você está na sua carreira, né? Se você tiver no momento da sua carreira que você está começando, que você não tem segurança financeira, eu te recomendaria que você tentasse ser água, sabe? Que beleza, tem coisas que não são legais que eles querem, que ele quer que você coloque de qualquer jeito, você coloca, mas que você tente colocar ali algumas coisas que têm a ver com o que você propôs, até para você fazer uns testes e você mesmo avaliar, né? Se você estava mais certo, em qual aspecto você estava mais certo. É assim que a gente vai evoluindo profissionalmente. Primeiro, sempre você vai ter que ser água quando você trabalha com política, mas seja água nesse momento, entenda o seu momento profissional, você não é menos por isso, sabe? A gente precisa pagar boleto, a gente precisa viver. Eu até sempre digo assim, olha, primeiro a gente senta, depois a gente engatinha, depois a gente anda. E a gente cresce quando a gente entende o lugar que a gente está. Maravilhoso. Mas se você já tiver sua situação financeira for confortável,
Você, se um cliente deixar você não tem problema com seus boletos, deixe ele. Porque, assim, a realidade é que se ele não concorda com a sua estratégia, se você já for um profissional mais consolidado, é que você não vai conseguir nada ali. A gente sabe que um trabalho vem de outro, mas um trabalho bem realizado. Se o cliente não aceita a sua estratégia, ele não confia em você. Não dá para você ter um bom resultado com quem não confia em você. Não dá para você ter uma boa relação de nenhuma finalidade com quem você não confia. Não dá para você ser amigo, não dá para você casar, não dá para você ter uma boa parceria profissional. Então, o meu conselho seria esse: seja água e entenda a sua situação para dar o melhor passo aí. E eu também sempre falo assim, o Vitor, quando você tem uma estratégia que você quer implementar e às vezes você vê uma resistência, geralmente isso acontece muito quando você trabalha dentro de gabinete. Você está dentro do gabinete, quer propor estratégia e acaba tendo alguma interferência ou alguma recusa. Propõe um teste. Propõe teste. Ao invés de começar com uma sequência de 5, 6 vídeos, propõe um teste para fazer 2. Ver como é que ele vai engajar na rede. Mostra. Se você, a gente que trabalha em comunicação política, a gente tem que mostrar, foi o que a Dani falou. A gente tem certeza do que a gente está falando, a gente tem que ir para frente e mostrar para o político que aquilo vai dar certo. Ó, vamos fazer, vamos testar, vou te mostrar os resultados. Agora, se ele não sentir a confiança vindo de você, provavelmente ele também não vai se sentir confiante em fazer. Então, tenha confiança no teu trabalho que tu está apresentando, mostre para ele que aquilo vai dar resultado, apresente os resultados depois e talvez você consiga implementar a tua estratégia. Dani, muito obrigado para você que aceitou a sua live, muito obrigado a todo mundo que assistiu, a gente teve uma retenção boa, quase 35 pessoas online o tempo inteiro aqui na live. Gente, é muito bacana ter profissionais igual a Dani, igual todos que essa semana vão conversar comigo, todos que conversaram comigo, dispostos a tirar um tempo do seu dia para estar aqui, trazendo conteúdo de forma gratuita. A gente não está ganhando nada com isso, muito pelo contrário. A gente parou uma parte do tempo, a gente trabalha o dia inteiro, não para. Tenho certeza que a Dani também é assim. Então, muito obrigado, viu, Dani, pelo esse tempo que você tirou para a gente conversar com o pessoal aqui do Instagram. Eu agradeço demais esse espaço, eu agradeço demais a oportunidade da gente bater um papo aqui pelas redes sociais. E eu, inclusive, quero dizer uma coisa assim, olha, gente, quando você tiver oportunidade de encontrar alguém da sua área, cumprimente a pessoa. Porque eu lembro que eu vi o Márcio numa formação um pouco antes da pandemia, e eu vi os conteúdos do Márcio e disse, pô, eu queria cumprimentar aquele cara. E no final eu perdi ele de vista, eu fiquei sem graça, porque ele já estava meio assim, depois fiquei sem graça de chegar, né? E cumprimentar a pandemia, e eu nunca mais pude encontrar, ou seja, eu nunca mais vi o Márcio. Nunca mais apertei a mão dele, mas esse encontro ainda vai rolar e a gente com certeza. Isso é um arrependimento que eu tenho. Mas olha isso, olha, muito obrigada. Eu espero que a gente consiga ainda fazer várias coisas juntos, que esse seja o início de uma parceria, porque eu admiro muito você profissionalmente. Quando você precisar de mim, estou aqui, tá? Beijão. Dani, muito obrigado. Com certeza a gente vai se encontrar pessoalmente de novo. Pode ter certeza. Obrigado por ter aceitado. Pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu até agora. E lembrando que amanhã, no mesmo horário, 8 horas, tem o Emerson Saraiva do Eleja-se. Para a gente poder também falar sobre habilidades. Conteúdo. Valeu, obrigado, galera. Dani. Obrigado, pessoal.